Às vezes a gente vai ver coisas muito mais esplendorosas, impactantes em termos de sítio arqueológico, mas se você... Vamos aproveitar e sempre olhar a pedagogia da cena. Então eu quero que a gente encerre o dia agora de novo, sempre lembrando que há uma pedagogia no cenário. Os nossos cenários de aprendizado hoje, eles estão privilegiando o treinamento, a capacitação e não a reflexão. E quando Jesus ia ensinar, ele caminhava pela cidade. Então, às vezes, ele parou no mercado, ele parou junto a uma fonte, ele parou numa árvore, ele pegou uma figueira. Então, você pensa bem, Jesus, pensa a suntuosidade do templo e o drama que era o templo, né? Tudo aquilo que o templo significava na vida do povo judeu, mas Jesus, no caminho para o templo, ele para numa figueira, numa árvore, para pegar um fruto, porque está com fome. E aproveita o fato de que aquela figueira está cheia de folhas, mas não tem fruto. E ele ensina para nós sobre isso, sobre essa percepção. Então, muitas vezes, nós estamos tendo dificuldade em absorver o conteúdo do que está sendo ensinado, porque nós estamos ficando com a objetividade, né, do conteúdo e não inserido na pedagogia do cenário. Amém? Então vamos encerrar esse dia, porque agora vamos ter tempo para voltar no ônibus, conversar. Nós começamos com uma cena pedagógica hoje, lá de Pérgamo, e vamos terminar com essa cena pedagógica reduzida, cercada, fechada, restrita de Tiatira. Mas o curioso é, provavelmente a gente não vai pegar nenhum outro cenário tão perto, tão dentro, tão cercado daquilo que era a marca de Tiatira. O comércio. Então talvez, só talvez, não é o cenário mais prejudicado, talvez seja a cena mais preservada. Que tá aí, ó. Isso aqui que você está vendo lá de dentro, era isso aí, era isso que você está vendo agora lá de fora. As mesmas coisas, né? E aí, a palavra que está hoje aqui dentro desse contexto da cena, às igrejas do Apocalipse, lembra que a gente começou hoje falando sobre revelação, bem? Não faça nada por instinto, por impulso, por necessidade, por obrigação. Não faça nada por interesse, nem faça nada para defender o direito, mas todas as coisas por revelação. E a revelação só foi acontecer na vida lá de João. Esse livro acontece, essas cartas acontecem na maior distância da necessidade, do interesse e do direito. Então é quando João está totalmente esvaziado. A identidade de Cristo no seu propósito é revelada quando ele está lá no deserto. O Espírito Santo leva ele para o deserto e aí vem lá a necessidade, o interesse e o direito. E o diabo vai tentar nessas áreas. Mas aí a palavra é: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Amados, vamos aproveitar agora que nós estamos praticamente a meio caminho da nossa viagem. Amém? Então, a partir de amanhã, nós estamos na metade final, tá certo? Caminhamos até aqui. Então, é como se fosse um vértice de reflexão. A obra de Cristo é para nos reconciliar com o propósito. Então, o objetivo final da obra de Cristo na nossa vida não é a salvação. A salvação é o meio de nos reconciliar ao propósito. O propósito original. Lembra que a gente falou lá? O propósito original de um pai entregando uma família de irmãos para o seu filho. Então, qual é o propósito? O que gerou toda a criação?
um pai querendo formar uma família e não Deus querendo garantir um culto. O propósito de Deus não é um propósito divino cultico. O propósito de Deus é um propósito paterno relacional. Então o propósito de Deus só se consuma quando a gente se torna o quê? Família e não devoção. E o que comprometeu isso? O comércio. A gente foi achando que a vida era o quê? A garantia, o preço, o custo, o futuro, o direito e assim por diante. Então o que está comprometendo a nossa calma e a nossa paz de viver família? O que está nos tirando? A família como propósito, a própria manutenção dela. Então quando você acha que alimentar a família, vestir a família, fazer a família morar, você já perdeu o sentido do que é ser família. Porque agora você está trabalhando igual um desesperado para ter a família e não para ser família. Então lembra que a obra de Deus é o amor do Pai manifesto, encarnado na graça do Filho, para que tudo na vida, só há família, deixa Deus ministrar o seu coração, só há família quando o sacrifício é espontâneo. Se a minha oferta em favor da família não é espontâneo, eu estou comprando uma família, eu estou garantindo uma família, eu estou adquirindo uma família, eu estou controlando uma família. E aquilo que você compra, controla e possui, não é família, é escravo. Só é família aquilo que você espontaneamente oferta, o resto é comércio. Família você não compra, família você não garante, família você não tem direito, família só é família quando é uma graça espontânea. Caso contrário, é necessidade. Se é necessidade, não é amor. Caso contrário, é interesse. Se é interesse, não é amor. Caso contrário, é direito. Se é direito, não é amor. E tudo que é necessidade, interesse ou direito não é amor. Por isso que amor é uma oferta espontânea de quem não tem medo. Amém? Glória a Deus, amados. Então é o amor do Pai. Nós estamos marcando a metade da nossa viagem. Então agora nós vamos voltar, você vai levar isso no seu coração e falar: Deus, abre os meus olhos para a cena, para o cenário que o Senhor me trouxe. Por quê? Tudo isso aqui. E aí, concluindo, ele vai dizer então que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Só que, aqui na revelação do Apocalipse, exatamente para a gente discernir o que é a comunhão do Espírito, o Espírito aparece no plural. Os 7 Espíritos. Então agora eu pergunto, é um Espírito só? Ou são 7? E por que 7? Por que as 7 igrejas? Por que as 7 igrejas do Apocalipse? Eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal de um dos maiores matemáticos, físicos do Brasil, do mundo, premiado, Christian Shen. E o Christian Shen escreveu um livro chamado Os Números na Bíblia. Então você pensa um engenheiro civil conversando com um físico matemático. E ao falar sobre os números na Bíblia, ele vai falando sobre o significado de cada um deles. E ao falar sobre o número 7, por que 7? Por que 7 dias? Por que uma semana de 7 dias? Por que 7 igrejas? Porque ele fala exatamente que é a combinação perfeita entre o que é espiritual e o que é humano. É o 3 mais 4. É a quadrinidade humana. São os quadrantes humanos, norte, sul, leste e oeste. É essa realidade plataforma humana, os quadrantes da Terra, combinado com as virtudes trinas de Deus. Então, como é que o Espírito de Deus orienta e se revela através da quadrinidade, dos quadrantes da Terra? Por isso que toda vez que Deus quer matar
a resistência humana. Isso vai estar sendo associado a um número 4. 40 dias, 400 anos. Então, Jesus ficou 40 dias no deserto, choveu sobre 40 dias, foi 40 anos no deserto, foi 400 anos de escravidão. E toda vez que vai falar da humanidade, vai falar do 4. E toda vez que vai falar da divindade, vai falar do 3. Então, os 7 espíritos é o quê? Como é que nós podemos harmonizar de maneira plena o invisível com o visível? Como é que o visível pode ser orientado pelo invisível? Por isso são 7 espíritos. Agora, por que 7 espíritos? Eu estou insistindo em esticar o nosso tempo aqui, porque eu creio que hoje é um ponto divisor para abrir nossa sensibilidade para aquilo que é o pedagógico da nossa viagem, para que você não perca, você não se distraia. A diversidade. Ou seja, a vontade de Deus vai se revelar em expressões claramente distintas. Não é a mesma igreja em todas as cidades. É cada cidade expressando uma forma de ser igreja. Nós já vivimos muita coisa esquisita sendo vivida em nome da religião. Eu vivi um tempo em que o povo falava assim, só pode ter uma igreja na cidade. Aí a gente vai lá e determinou o tipo de igreja que tinha que ser. Só que aí era aquele tipo de igreja em todas as cidades. Ou então, cada cidade pode ter o tipo de igreja que quiser. Então agora a cidade está vivendo o pandemônio das igrejas. Ou então, cada igreja se vê no direito de ter a sua representação em cada cidade. Sendo que a questão é a seguinte, cada cidade tem uma personalidade, tem uma característica e, consequentemente, ela vai ter um desafio, ela vai representar um tipo de problema. Assim como cada filho seu parido pelo mesmo ventre não veio do mesmo espermatozoide. Você já parou para pensar que se você tivesse tomado um café naquele dia, o filho que tinha nascido era outro? Você já parou para pensar que se um espermatozoide tivesse sido um pouco mais apressado do que aquele que fecundou o ventre da sua mulher, e o filho era outro, e o comportamento era outro, e as preferências eram outras, e as características eram outras, e não interessa você mandar para a mesma escola, então nós estamos perdendo essa sensibilidade. E nós estamos padronizando formas de comportamento e rito que está se tornando uma pressão, um comprometimento da espiritualidade. Então o texto está dizendo que para cada cidade a igreja iria se expressar de uma forma própria. Os desafios seriam próprios de cada cidade. A rotina seria própria de cada cidade. A liturgia seria própria de cada cidade. Não há um conjunto doutrinário que possa ser seguido à risca de uma cidade para outra. E isso muda, às vezes, ao atravessar a rua de um bairro. Como muda na sua mesa quando você tem uma pessoa sentada numa cadeira e a outra sentada na frente dela. São filhos, são família. E um vai querer o feijão por cima do arroz e o outro vai querer o arroz por cima do feijão. Ou não? Ou não? E nós estamos criando problema onde eles não existem. Por isso nós não estamos entregando caminho e orientação onde podia ser orientado, porque nós estamos criando dificuldades em vez de ter a sensibilidade de perceber que são 7 espíritos, são 7 cidades. Isso quer dizer o seguinte, há uma infinitude de formas genuínas e verdadeiras de nós sermos guiados pelo mesmo Espírito de Cristo. E qual é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo não é aquele que impõe ao seu irmão a sua liturgia, a sua doutrina, a sua metodologia, o seu rito, o seu horário, o seu endereço. O Espírito de Cristo é aquele que se sacrifica para que o outro irmão encontre condições na comunhão de expressar a sua espiritualidade. Não é como eu sacrifico o outro para ele conseguir conviver comigo.
mas é a forma como eu sacrifico aquilo que às vezes é tão importante para mim, para promover o quê? A comunhão do Espírito, porque apesar de ser um, são 7, e apesar de parecer que são 7, é um. Glória a Deus, amados. A diversidade, a sensibilidade, a percepção, o cuidado, a falta de pressa, a renúncia, a calma, o trato. Glória a Deus. Então, a espiritualidade é uma orientação para que a comunidade encontre e alcance seu propósito. Igreja é o lugar onde há interesse no que é comum. Comércio é o lugar onde todos têm um interesse em comum. Cuidado, porque parece que a igreja se tornou de novo mais alguma coisa parecida com o comércio do que com o espírito. Porque ela está se tornando um lugar onde, de novo, as pessoas têm um interesse em comum, em vez de ter interesse no que é comum. Comunhão é quando a igreja traz para a cidade o espírito que tem interesse no que é comum. E o que é comum de todo mundo aqui? A família. Porque foi isso que Deus prometeu para Abraão. Deus não prometeu para Abraão lugar de culto. Deus não prometeu para Abraão direito de exercer suas crenças. Deus fez uma promessa para Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Todas as famílias da terra encontrarão na nossa vida, na nossa sensibilidade, possibilidade de ter uma relação verdadeira e genuína com Deus, porque é o espírito da comunhão e não da devoção. Então nós estamos a meio caminho da nossa jornada. E fica para nós esse desafio. Amém? O que nós temos aqui? Um interesse em comum? Nós começamos isso, quem sabe, tendo um interesse em comum, a viagem. A viagem, o conhecimento, a experiência. Tá bom. E se tudo isso fosse frustrado? E se de repente, tudo aquilo que você imaginou que essa viagem podia te oferecer fosse impossibilitado agora? A gente continuaria tendo interesse no que é comum? Ou a gente ficaria frustrado porque o nosso interesse comum não foi atendido? Então cuidado, porque às vezes caminhando juntos, a gente pode estar juntos só porque nós temos um interesse em comum. E não porque nós temos interesse no que é comum. E sabe o que é comum de nós todos aqui vai continuar sendo? A família. Sabe qual que é o nosso propósito aqui? Devolver um pai melhor, uma mãe mais calma, um pai mais sensível e atento, filhos carregados de esperança. O propósito dessa viagem, que é o fim dela, agora que nós estamos da metade para o fim, é que você tenha mais esperança, mais disposição, mais paciência, bem? E não mais ansiedade. E não pressa de ver o que você gosta. Não! Andar junto aqui vai te devolver, se Deus quiser, mais paciência. Amém. Quem sabe, depois de passar 12, 13 dias comendo a mesma comida, você não volta para casa exigindo menos da cozinha e sendo mais entregue à mesa do que ao prato. Aleluia. Amém. Quem sabe o que está no prato não faça menos diferença e que está sentado na frente dele faça mais diferença. E às vezes, por conta do que está no prato, a gente nem percebe o outro que está diante dele. Vai ser uma escola. 14 dias comendo a mesma coisa. Você fala assim, não aguento mais. Aguenta, sabe por quê?
Você vai aguentar muito mais do que isso por cada pessoa que está sentada na frente do outro prato. E não pelo que está servido dentro dele. Amém? Glória a Deus. Vamos em paz. Eu queria só compartilhar assim, o impacto de estar aqui nesse lugar e o confronto que eu estou aqui nesse lugar, espiritual. Uma das nossas filhas chama Lídia, em função do personagem bíblico da Lídia. Uma mulher que, dentro da sua propósito de vida, ela gastava tempo em orar. A palavra descreve que Lídia encontrou com Paulo, num determinado ponto do rio, onde as mulheres que eram amigas de Lídia iam para aquele lugar para elas orarem. E Paulo também, saindo da cidade, foi encontrar um lugar para orar. E o texto é muito claro. O texto diz que o Senhor abriu o entendimento de Lídia, é muito claro, para que ela pudesse receber a nova aliança, que é a aliança de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que aquela mulher se tornou, né, uma casa onde a voz de Deus e a direção de Deus transitava. Lídia batizou toda a sua parentela, Lídia deu suporte para o apóstolo Paulo, financeiro e tudo mais. Mas aí eu cheguei aqui querendo encontrar a Lídia, talvez para dar um abraço nela, apertar ela, mas eu não encontrei a Lídia. Mas eu encontrei uma igreja que a Lídia suportou com todos os seus bens. Mas eu também encontrei um espírito forte nesse lugar. Todas as cartas que João escreve, cheio do Espírito Santo, são cartas exortativas. São cartas alertando que a nova forma de pensar ou de se deixar seduzir pela mente do presente século, aqui havia uma mente naquele século, que Jezabel foi muito usada por aquela mente. Muito usada por aquela mente. E, infelizmente, o empoderamento daquela mulher, que ela ganhava do espírito com a quem ela governava e servia, seduziu e confrontou o posicionamento do seu marido, inclusive. Confrontou tudo. Talvez a gente, como igreja brasileira, eu sinto no meu coração que a gente está vivendo esse ataque forte desse mesmo espírito que estava nesse lugar, seduzindo as mulheres a se disposicionar e seduzindo os seus maridos a se disposicionarem. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor continua desejando o casal, a família, para se fazer traduzido. É o casal, é a família. Onde o homem governa espiritualmente o seu lar, onde a mulher fértil dá à luz aquilo que Deus entrega àquele marido, para a gente continuar reinando nessa terra. Só tem 2 reinos. Se você ainda tem alguma dúvida, eu não tenho. O reino das trevas e o reino da luz. Amém. Onde o nosso Senhor Jesus, de forma maravilhosa, se entregou, porque eu não poderia conquistar o que Jesus conquistou. Ele não só deu a sua vida, mas ele ressuscitou, ele desceu ao inferno e lutou. Porque como filho de Deus, é isso que nós precisamos. Nós precisamos compreender que essa guerra continua, ela é real. O espírito de Jezabel mora onde eu moro. E eu tenho que guerrear com ele todos os dias. O espírito de Acabe mora onde eu moro. Mas eu gosto muito quando o Ogálvaro leu aquele versículo aqui, né, no texto bíblico dessa igreja. Irmãos, nosso Pai continua querendo nos dar o privilégio de reinar nessa terra. Reinar nessa terra. De herdar tudo que Ele sonhou nessa terra para mim e para você. Então eu queria fazer uma oração de contrição por nós. Que caia por terra toda distração espiritual sobre o povo de Deus.
Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor concebeu a nós essa herança de poder reinar sobre a terra como os filhos da paz. Toda sedução que está sobre os nossos lares, sobre a nossa nação, sobre o povo de Deus, caia por terra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor promete os remanescentes da graça sobre toda a face da terra. Quero te louvar por toda a revelação que a gente recebeu através da vida de João, esse apóstolo amado, esse servo feliz. E ele nos lembra na tua palavra que nós vamos reinar como pacificadores, como herdeiros de todas as nossas necessidades supridas nele, para sermos mulheres submissas ao Senhor, submissas aos seus desígnios, e os nossos homens como cabeça e sacerdotes sobre as nossas casas, para a gente poder continuar herdando a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Cristo Jesus.